Olá, meu nome é Natália Moura, sou psicóloga clínica e hoje eu vim aqui trazer o resumo do 6º capítulo desse livro. Vamos lá? Você já se sentiu culpado ou envergonhado pelos seus sentimentos? Muitos dos nossos pensamentos relativos à culpa e à vergonha sobre todas as emoções que a gente sente foram aprendidos na fase da infância. Para e pensa. Quando você era criança, quais emoções te disseram que não eram boas ou corretas de serem sentidas? Provavelmente você já deve ter ouvido que não era certo sentir raiva, ou que a ansiedade e a tristeza eram sinais de pessoas fracas. Infelizmente, dentro do meu consultório, frequentemente existem pessoas que já chegaram ao ponto de serem humilhadas pelo simples fato delas chorarem. Isso mesmo. Infelizmente, em alguns lares, as emoções elas são extremamente repreendidas e aí a pessoa acaba crescendo com uma enorme dificuldade em conseguir expressá-las, porque quando expressava dentro de casa, acabava sendo humilhada. Eu consigo perceber que existe muito julgamento de valor em relação às emoções, como por exemplo, dentro de alguns lares, chorar pode ser considerado uma atitude infantil, coisa de gente fraca, manipuladora. Então, entenda que o ambiente em que você cresceu, ele te passou várias mensagens sobre as emoções. E eu quero te fazer refletir de uma forma muito mais realista sobre tudo relacionado às emoções que você acabou aprendendo dentro do seu lar ou nas escolas que você frequentou, com seus amigos de infância, irmão, pais e etc. Vamos refletir junto? Todas essas mensagens que a gente recebe sobre as emoções lá na nossa infância dos adultos, elas também podem acabar incluindo vários rótulos problemáticos, como por exemplo, se você chora, então você é uma criança fraca. Outro exemplo, se você tem medo, então você é covarde. E por último, se você sente inveja, você é uma pessoa ruim. Você já ouviu ou já percebeu isso dentro do seu ambiente familiar ou de qualquer outro ambiente em que você tenha crescido? E pior, além desses rótulos, alguns adultos insistem em ter falas extremamente duras e reducionistas. Sei lá, como por exemplo, você não tinha que estar chateado assim. Tem muita criança que passa por coisa mais difícil que você, né? Aí também tem aquela outra fala. Você sendo mimado assim, choramingando, me incomodando, os outros, ninguém vai gostar de você. Então, é muito complicado quando você traz a emoção sempre como um ponto problemático ou como um ponto de comparação. A criança ela não tem maturidade suficiente para entender aquilo. Por mais que o adulto possa ter uma intenção boa, a criança não tem maturidade para entender isso. E é interessante que algumas falas a gente continua reproduzindo mesmo na vida adulta, até mesmo para os próprios amigos, como por exemplo, não precisa chorar, não é isso tudo, daqui a pouco passa, olha, nem acho que é bem por aí, você está exagerando. Então assim, você acaba tendo uma atitude muito problemática quando você julga ou quando você menospreza a emoção e o sentimento que o outro está trazendo. Seja uma criança ou seja um adulto, isso não é funcional para ninguém. E aí, quando você cresce num lar onde suas emoções elas são repreendidas o tempo todo, você acaba acreditando que essas emoções não são tão importantes e que realmente elas podem estar erradas ou podem fazer de você uma pessoa ruim. Então é bom você também refletir que por mais que você tenha uma intenção boa, quando você fala alguma frase de efeito para um amigo, para um conhecido, para um familiar ou para uma criança que você convive a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções, você pode acabar prejudicando, você mais atrapalha do que ajuda aquela pessoa. Lá no capítulo 2, eu falei sobre a importância de aprender a validar os sentimentos, seja o seu ou o do outro. Então, se você não viu, para aqui e dá uma olhadinha no 2º capítulo. Vai ser bem interessante porque vai complementar tudo que eu tô falando aqui. Mas vamos voltar para esse capítulo. Eu quero fazer você refletir de uma forma mais profunda sobre culpa e vergonha em relação aos sentimentos que você tem. Então, eu vou deixar aqui 4 perguntas para você responder para si mesmo, tá? Mas caso você sinta vontade, você pode compartilhar aqui comigo, eu vou ficar super feliz. Mas eu quero que você pare e reflita sobre essas 4 perguntas. Vamos lá. A primeira: quais falas de parentes, amigos ou pessoas que você convive já fez você se sentir culpado ou envergonhado por algum sentimento? 2. Quais falas fizeram você sentir que a outra pessoa tinha pouco interesse em saber realmente em como você estava se sentindo? E 3. Quais mensagens de apoio, recebida por amigos e familiares
são as que menos ajudam quando você está sentindo alguma emoção muito complicada de se lidar. E 4, quais emoções fazem você se sentir envergonhado ou culpado? Eu sei que a gente tem medo que os outros nos julguem pelos nossos sentimentos e a gente também pode achar que todo sentimento ruim que a gente tem em relação a gente ou ao outro é moralmente errado. Mas entenda, a gente precisa levar em conta que essa forma de pensar não vai fazer a gente sentir menos ou pensar menos sobre isso. Vou trazer uma situação de exemplo para você entender melhor. Digamos que você sente inveja de alguém que está se saindo melhor do que você no seu trabalho. Talvez você ache que essa pessoa tem mais vantagens e que isso acaba sendo injusto. Então, a sua inveja, ela também envolve outras emoções, como ansiedade, tristeza e até mesmo raiva. Então, você já tem que lidar com todas as emoções que está sendo difícil. E aí, depois de muitos outros pensamentos que você acaba tendo em relação à sua inveja, como, eu sou uma pessoa ruim, má, invejosa. Se as pessoas soubessem que eu sinto inveja, elas iriam gostar menos de mim, elas iriam me julgar. Então, assim, você tá tendo todos esses pensamentos, todos esses sentimentos em relação à sua inveja, e isso só vai te deixar mais ansioso, mais triste, mais angustiado, entende? Então, olha como é que esse julgamento de valor e esse sentimento de culpa e vergonha em relação ao sentimento ruim ou difícil de sentir só dificulta todo esse processo. E olha, eu sei que hora ou outra a gente tem um monte de sentimento, de emoção que é extremamente desagradável. E pensando nisso, eu vou te propor agora um exercício, vamos lá? Nesse exercício, eu quero que você indique se alguma dessas emoções aqui dessa lista, tá vendo? Deixa você culpado ou envergonhado, ok? E aí, você aqui nessa terceira coluna, você vai escrever o porquê você se sente dessa forma. E aqui nessa segunda parte também tem a continuação e você pode também escrever aqui outro tipo de emoção. Voltando. Ter um sentimento de raiva, por exemplo, né? Não é agir de acordo com aquele sentimento. Você não precisa sentir raiva e necessariamente ser grosseiro com alguém. Entende? Faz sentido pra você? Só que, infelizmente, a maioria das pessoas tendem a responsabilizar as pessoas, né, ou a atitude do outro pelas suas próprias ações. Então, usando esse exemplo da raiva. Eu fui grosseiro, eu fui rude com fulano porque ele me fez perder o controle. Não, peraí, gente. Quase nunca, não vou falar que nunca, mas quase nunca é por aí. Você tem que ser uma pessoa capaz de se regular emocionalmente e não se permitir ser consumido por um sentimento, seja ele qual for. Principalmente se for um sentimento que vai tender a te descontrolar e que você vai se arrepender da sua atitude. E entenda, não tem problema em você reconhecer que tem vontade de atacar alguém, mas você pode escolher não realizar essa ação. Então você resiste àquele impulso. Então você consegue perceber que mesmo com a emoção ativada, você pode racionalizar e agir de forma muito mais funcional em direção a uma vida muito mais valorosa e tranquila. E ainda falando sobre culpa e vergonha em relação aos sentimentos, você já parou para pensar nas consequências de você ficar sentindo culpa e vergonha em relação a todas essas emoções que são difíceis de digerir e de lidar? Acrescentar culpa e vergonha a qualquer outro sentimento que já é difícil de lidar só vai te gerar mais ansiedade, tristeza e até mesmo raiva e angústia. Então, naturalmente, você vai começar a esconder esse sentimento das outras pessoas. Isso vai começar a te trazer pensamentos de meu Deus, eu sou a única pessoa que sinto isso, eu sou uma pessoa ruim, tem alguma coisa errada comigo. Então, você vai começar a se julgar e a se sentir cada vez pior. E você vai ficar meio que se humilhando para você mesmo por conta dessa culpa, dessa vergonha e de todos esses pensamentos que fazem você se sentir uma pessoa ruim. Eu quero que você perceba que você ficar se punindo, se julgando por conta de uma emoção que você sente não vai fazer você sentir menos, ok? É pior. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte e aí na semana que vem eu volto com a segunda e última parte do 6º capítulo.